Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 156, meu nome é Adilson, e hoje é dia da gente papear sobre um dilema muito comentado pelos ouvintes, principalmente quem faz arquitetura. Formei, e agora? É claro que cada um vai ter uma experiência e uma reação diferente diante dessa inquietação, e para isso, a gente traz aqui alguns relatos e experiências para a gente compartilhar com vocês, e quem sabe ajudar nesse momento crucial da vida profissional, ou mesmo fazer com que os já formados relembrem as suas histórias. Deixa eu apresentar aqui primeiro, tá com a gente aqui o Aquiles Barino e a Tainara Faria. Eles são formados há 4 anos em arquitetura e urbanismo e desde formado já possuem um escritório juntos, que é a Nó Arquitetura, e enfrentam os desafios do mercado de trabalho. Boa noite, Tainara. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Boa noite, Adilson. Primeiramente, obrigada pelo convite. Um prazer poder estar trocando essa ideia aqui com vocês. Obrigado, a gente que agradece. Boa noite, Aquiles. Tudo bom? Boa noite, meu caro. Tudo ótimo. Prazer enorme. Uma honra, eu diria. Imagina. Bom, tá aqui também a Larissa Fioravante, ela é formada em arquitetura tem 2 anos e hoje é mestranda em ambiente construído pela FJF. Vem aqui dar seu depoimento sobre a vida acadêmica. Boa noite, Larissa, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Acho que agradece. Bom, para conversar com as 3 figuras aqui, tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Fala, beleza? É uma honra nossa aqui, Larissa, Aquiles, Tainara, colegas super queridos aí. Formei agora, hein? Eu já nem lembro mais esse questionamento, mas que saudade que dá dele. Eu tô fazendo ele até hoje. Pois é. Depois disso, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza, ainda mais agora, né? Contando em off aqui pro pessoal que saímos de uma gravação super especial, né, Justo? Sim, vocês vão poder ouvir ela semana que vem, na próxima segunda. Mas antes, ouve primeiro esse cast, né? Até o final. Claro. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando um e-mail para contato@archicast.com e nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, temos um canal do YouTube, não deixem de assistir, e também canal no Telegram, né, Adilson? Isso, lá no Telegram, para você participar da nossa comunidade, ver os bastidores e comentar, conversar com a gente, é só acessar t.me/archicast, a gente tá esperando por vocês por lá. Isso aí. E a Roca Cerâmica tem uma oportunidade para você que trabalha com projetos. Você que especifica produtos Roca Cerâmica e quer divulgar o seu trabalho, precisa conhecer o hashtag Meu Projeto Roca. Uma maneira simples e acessível para você ter mais visibilidade e alcançar novos clientes, inspirar outros profissionais e ser reconhecido como uma referência no mercado. Seu projeto com os produtos Roca Cerâmica pode ser apresentado a milhares de pessoas que seguem as redes sociais da empresa. E você pode acompanhar os comentários na postagem e interagir com a audiência. É bem fácil participar, olha só, é só cadastrar no site, preencher o formulário com seus dados pessoais e as informações do projeto. Lembrando que as imagens têm que ter alta resolução e não valem projetos em 3D. Depois de enviado, seu projeto passa por uma seleção interna e, se for aceito, vai poder ser divulgado pelas redes sociais e catálogos da empresa, pelo site e por outros veículos de comunicação, como portais e revistas. Se você ficou interessado, corre lá no site rocaceramica.com.br/Meu Projeto Roca e se inscreva. Bom, antes da gente ir pro episódio, a gente tem uma notícia ótima para você que está ouvindo a gente. A Herman Miller, empresa de design que a gente se orgulha de ser parceiro, atualizou sua famosa cadeira Iron. Isso assim, a cadeira Iron agora é produzida adicionando à sua composição plásticos que terminariam nos oceanos, tudo sem comprometer o que a torna a melhor cadeira de trabalho de todo o planeta. Mesmo design, mesmo conforto, mas agora mais sustentável. Quer descobrir como a sustentabilidade influi diretamente nos projetos de arquitetura e no design? Ouve o nosso episódio especial com a Herman Miller e o estúdio de arquitetura Super Limão, que tá na nossa timeline. Isso aí. Bom, Rafa, vamos deixar esse pessoal ouvir o episódio de hoje, Formei e Agora, né? Isso aí, Kit-Tum, como diria o clássico Leon Batista Alberti. Quem que é esse cara, meu Deus? Alberti. Ah, o Alberti, o famoso Alberti, que escreve uns livros aí, né? Isso aí, uns tratadinhos. É verdade. Bom, galera, então a gente fica por aqui, deixando vocês com mais um episódio e bom cast. Valeu! Podia começar a falar a respeito dessa experiência da faculdade, como é que vocês conseguem relacionar essa experiência com a vida de formado?
Então, Adilson, eu acho que a faculdade que a gente cursou, né, que dos três aqui, eu acho que coincidentemente é a mesma, ela já tem um perfil que passeia um pouco mais aí pro comercial, né, e pra área de projetos, e eu acho que isso acabou também influenciando um pouquinho na minha escolha profissional pro pós-faculdade, né, eu acho que desde o início essas características mais de projeto foi o que me encantou e foi o que, de fato, eu já segui logo que eu formei. Aquiles, sua experiência foi parecida? Eu acho que foi bem próximo. Naturalmente, a gente ficou, até no que diz respeito a corpo docente, né? A gente acabava se aproximando naturalmente, né, de quem estava mais envolvido com o exercício de projeto, né, físico, digamos assim. Foi um caminho que foi se consolidando, né? Foi maturando à medida que foram passando os anos aí de formação, né? Obviamente, né, tentando aí sempre, né, passear pelas áreas do conhecimento, todas que fossem possíveis, mas o projeto físico sempre nos intrigou, provocou muito, né? E aí, deu no que deu, estamos aqui há 4 anos já aí de parceria de projeto. Com a Larissa foi um pouquinho diferente, né, Larissa? Você já enveredou para fazer mestrado, né? Como é que foi isso para você, assim, se identificar com querer continuar estudando dentro da faculdade? Isso mesmo, porque foi realmente uma faculdade muito voltada pro lado do mercado de trabalho, pro lado de fazer projetos. E quando eu saí da faculdade, era esse lado que eu queria ir, assim, esse era o plano que eu achava que eu tinha. Só que realmente as oportunidades foram aparecendo. Portanto, a primeira vez que eu fiz a prova do mestrado, eu estava muito despreparada, porque o ambiente da faculdade que eu estudei era muito profissional, voltado à área do mercado. Então eu não tinha bagagem para entrar no mestrado. Eu acho que para entrar no mestrado eu tive que sentar e estudar como entrar no mestrado realmente. Só que assim, essa influência da faculdade não saiu tanto, portanto que além de fazer mestrado, antes mesmo de entrar no mestrado, eu entrei num escritório de arquitetura onde eu trabalho hoje, né? Então eu levo essas duas idas aí, de manhã um escritório de arquitetura e à tarde mestrado. Rafa, agora a sua experiência. Com você foi parecido? Como é que foi? Poxa, cara, nem lembro. Mas assim, é legal escutar vocês falando que a gente até tava questionando quando tava montando a pauta. O que a gente vai falar, né, da faculdade, se a gente quer falar depois. Mas acho que tem tudo a ver, né, assim, acho que o perfil da faculdade acaba levando cada um a um tipo de questionamento, né. E curiosamente, né, vocês três da mesma faculdade, assim, é o mesmo corpo docente, é o mesmo ambiente, né, mesmo clima da faculdade. Então, isso era uma coisa que a gente não tinha passado na hora que a gente montou a pauta, assim. Eu e a Adilson também formamos a mesma faculdade, que era uma universidade pública, mas a gente tinha muito essa questão de uma faculdade que estava formando para o mercado ou para o meio acadêmico. A gente não tinha muito essa clareza naquela época, não, já tem um tempo, né? Como vocês têm hoje, sabe? Eu não sei porque também era a única universidade de arquitetura que tinha na nossa cidade, então a gente não tinha muito comparativo, né? Assim, os comparativos estavam fora e tal. Para mim, pelo menos, sempre foi a questão de oportunidades, que a Larissa falou. As oportunidades sempre vinham e eu ia sem muito plano, sabe? Eu acho que é meio que característica da juventude mesmo e se apegando. Uns são um pouco mais metódicos, pragmáticos, já conseguem se planejar logo de início. No meu caso, não, eu fui meio que ancorando o que vinha aparecendo ali e tal. Não vou dar spoiler, que depois a gente vai falar mais pra frente aqui. No meu caso, eu não sei se eu tinha tanta maturidade assim pra pensar, não, a minha faculdade, ela é mais voltada pro mercado, ou ela é mais acadêmica. Comigo foi curioso porque eu nunca parei muito pra pensar o que eu ia fazer depois de formado, porque eu sempre imaginei que ia ser trabalhar com projeto. E aí as coisas me entediam um pouco rápido, e aí assim, ao mesmo tempo que eu queria fazer projeto, eu queria estudar, e aí as coisas foram se embolando, assim, pro lado bom e pro lado ruim. Aí eu queria perguntar pra vocês também, assim, se vocês tiveram experiência com estágio, projeto de pesquisa, se vocês tiveram esse ambiente, digamos, extra-aulas, isso ajudou um pouco na definição do que vocês queriam. Ou do que não queriam, né? Ou do que não queriam. Eu não quero isso. Pra mim foi bem claro, assim. Tava até comentando com a Tainara mais cedo hoje. Pra mim teve um fato, assim, bem crucial que, basicamente, disse pra mim que eu tinha que seguir em projeto, que foi um curso que eu fiz com o Gabriel Koga em 2016, cara. Foi um dos primeiros cursos que ele abriu na época, onde ele visitava algumas obras em específico de arquitetos paulistas, e algumas obras foram bem marcantes, porque ele tem um olhar muito crítico, né, um olhar muito pessoal também, por ter uma proximidade muito grande, né, com essas obras, e a gente passa tanto tempo, às vezes, aqui no interior, né, tipo, matutando mesmo, né, como é que são feitas, que tipo de relação espacial está dizendo, porque, assim,
sempre muita teoria, né? E, enfim. E nessa visita a gente pôde visitar uma casa do Paulo, que ninguém consegue visitar. Que Paulo é esse? Peraí, que Paulo? A casa do Paulo. Paulinho, pô. Falei. Paulinho Catanduva. Falei com tanta intimidade, né? Paulinho Serra. Comediante. Paulinho Serra. Gostaria eu de ser próximo, assim, né? Grandíssimo Paulo Mendes da Rocha, né? A Casa Massete, né? O Casa Mazete, alguns chamam assim, que é uma casa que foi super emblemática, enfim, é super emblemática, né? Foi super potente, assim, acho que mexeu muito comigo. Na época, quem fez o curso comigo também ficou muito mexido. E a possibilidade também de trocar uma ideia com o Gabriel, né? Enfim, tornar mais próxima essa relação entre arquitetos, né, de uma grande metrópole e arquitetos do interior, né? Então foi muito importante. Acho que isso aí definiu muito pra mim o que poderia vir a ser aí no futuro, né? E nessa mesma viagem ainda aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi a gente poder conhecer o Ângelo Butti. Aí, bicho, não teve jeito, aí foi só amor, assim. Entendi, muito bom. Tainara, pra você foi parecido? Uma experiência de estágio, acho que quase que a faculdade inteira. Eu comecei a fazer estágio no final do segundo período pro terceiro, bem precoce, assim. Eu entrei na prefeitura aqui de Juiz de Fora, e mais ou menos um ano lá. Depois eu já emendei em outros 2 escritórios, que eu fiquei até o último período. Na verdade, eu saí no meio do nono, assim. Então, eu basicamente fiz estágio a faculdade inteira, e eu acho que isso foi incrível, assim, pra eu ter experiência do mercado em si, né? Eu pude participar, mesmo que minimamente, de algumas questões que envolviam o escritório, entender a logística de algumas coisas. Eu trabalhei em escritórios pequenos, então acaba que eu conseguia acompanhar de pertinho, né, um pouco da rotina, escutava algumas reuniões. Foi me ajudando a ter bastante certeza, assim, de que eu queria seguir na linha de projeto. A experiência que eu tive na prefeitura, ela foi enriquecedora, mas foi suficiente para saber que não era aquilo que eu queria para minha vida. Quer trabalhar com a instância pública, né? Exatamente. Lá eu trabalhei num setor de manutenção dos bens públicos, né, aqui de Juiz de Fora. Óbvio que eu também tinha uma participação muito pequena, estava no início da faculdade. Eu nem mexia no AutoCAD, aprendi lá. Mas eu também acompanhava as arquitetas para todo canto e ficava, né, bisbilhotando, tentando sugar uma coisa ali, outra aqui. E eu vi que aquele meio ali não era que me deixava feliz, assim, não era algo que eu ia entusiasmada, sabe? Então foi incrível para eu descobrir o que eu não queria, né? Como o Rafa comentou aí no início. Larissa, como é que foi com você? Então, se a gente for falar na minha carreira acadêmica na faculdade, é uma grande surpresa eu estar no mestrado hoje em dia. Até quando eu entrei no mestrado, viraram assim pra mim: uai, Larissa, você por aqui? O que você tá fazendo aqui? Depois de 4 estágios, fiz até estágio em um grande escritório de um arquiteto renomeado, sabe? Rafael, não sei se você conhece, né? Não sei se você ouviu falar desse escritório, né, Rafa? Já vi falar, já não lembro. Já não lembro mais, eu já vi falar. Então, assim, foram 4 estágios. Foi uma faculdade muito voltada realmente para essa área de mercado. Então, passei em vários escritórios de arquitetura hospitalar, arquitetura comercial, escritório de engenharia. E eu acho que muito mestrado foi exatamente a experiência que eu não tive muita dedicação na faculdade. O que faltou realmente dessa área de pesquisa acadêmica? Na faculdade eu explorei várias coisas. Eu explorei realmente muitas áreas da arquitetura, fui estudar render, fui estudar essa área de 3D, tudo isso. E foi uma experiência que eu não tive e que eu resolvi ter agora, sabe? Então essa área da pesquisa realmente veio depois da faculdade mesmo. Foi uma decisão muito influenciada pela família e pelo momento que o mundo tava. Quando eu formei, eu realmente olhei assim e falei: nossa, se eu quero fazer um mestrado na minha vida, é esse o momento, sabe? É um momento propício para isso. Então foi realmente isso. Mas eu não vou ser injusta com a faculdade, porque sim, eu tive experiência com pesquisa lá dentro, e se eu não tivesse tido essa experiência, eu provavelmente não teria conseguido passar na seleção do mestrado. Então, de alguma maneira, quer dizer, o que você viu na pesquisa era um pouco do que você acabou vendo também no mestrado, né? Que tá vendo agora, né? Sim, foi realmente para entender o que é pesquisa, mas também por uma questão que eu precisava dar nota disso para passar no mestrado, porque realmente o mestrado, para entrar nele, não é uma prova que você faz, é uma somatória de coisas, artigos, pesquisas, tudo isso para você conseguir entrar. Então, o estudo valia a nota. Se eu não tivesse tido essa experiência,
física na faculdade, eu provavelmente não teria conseguido somar os pontos necessários para conseguir passar no mestrado. E até foi a parte que mais pegou, que assim, que me fez desacreditar que eu iria conseguir entrar no mestrado, é que eu tinha pouca experiência nessa área. Então, assim, eu era uma recém-formada, competindo com muitos profissionais, com uma carga muito grande, então eu tinha que somar a nota da prova e a nota das poucas experiências que eu tinha na área acadêmica para conseguir entrar. Mas a faculdade ajudou porque eles deram essa oportunidade. Eu decidi, só no final da faculdade, que eu gostaria de continuar estudando depois que eu formasse. Mas, como eu falei aqui anteriormente, eu sou um cara meio inquieto. Então as coisas às vezes me enjoam meio rápido. E eu passei 1 ano e meio trabalhando depois que eu formei, né? Trabalhando no escritório. Foi um misto de coisa, um pouco chateado da vida pós-formado. A turma do Rafael era anterior à minha, né? No mestrado. E tinha muita gente que tinha passado no mestrado. E eu fiquei com vontade de fazer, eu fiquei curioso para fazer. Então meio que juntei minhas coisas ali, decidi que ia fazer a prova, acabei passando. Foi uma coisa meio que assim, queria estudar, mas eu não sabia como é que funcionava direito o mestrado, mas eu fiz mesmo assim e tal. E para mim foi uma puta de uma experiência, assim, ter continuado com o mestrado, mas aí depois do mestrado eu fui dar aula, depois eu voltei para fazer coisa no escritório, trabalhei em empresa, assim, minha vida é meio enrolada, assim. Eu não me considero nem 100% professor, nem 100% arquiteto, sabe? Então eu acho que essa coisa meio inquieta minha tá desde sempre aí. Eu espero estar mais tranquilo, assim, nos próximos anos, eu não sei. Talvez eu não fique nunca tranquilo, sabe? E Rafa, você? Tava pensando aqui nas coisas que o Aquiles, Tainara e a Larissa falaram, tem uma coisa interessante que eu percebi, assim, tanto o Aquiles, Tainara, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Eles tiveram alguns fatos, assim, que foram decisivos também, né? O caso desse curso que o Aquiles fez, talvez uma experiência negativa aí da Tainara, e a Larissa falou um pouquinho dessa coisa do perfil do aluno, né? Tô falando isso, mas lembrando um pouquinho que na época, eu comecei a fazer estágio muito cedo também, no 6º período, comecei a fazer estágio e fui até o final da faculdade, alguns meses depois, e essa experiência que eu achava que eu iria seguir em frente, na verdade me estimulou a buscar a questão da vida acadêmica, né? Que daí eu fui pro Rio fazer mestrado e tal. Eu sempre me lembro, assim, de alguns professores falando assim, cara, faz tudo o que você puder durante a graduação. Então, assim, na graduação eu tive a oportunidade de fazer projeto de pesquisa, então era uma universidade pública que tinha um pouco de incentivo, não tanto como, né, teve algum tempo atrás, né? Na nossa época já era mais complicado, tinha menos bolsas e tal, mas eu sempre fui atrás, fiz uma pesquisa com o professor Gustavo Abdala, que me incentivou um pouquinho também para esse lado do estudo mais aprofundado em alguns assuntos e tal. E tinha essa vida também de estagiário, né? Vida de estagiário anos 2000, que era punk, né? Talvez é um pouco diferente do de hoje, não sei, que eu vejo, assim, dos dois lados do balcão, né? Tudo acho que se resume um pouquinho, assim, conseguir o máximo de experiências possíveis naquele momento, porque eu sabia que o que vinha depois era muita incerteza, sabe? Então foi mais ou menos nesse caminho, assim, que eu fui tentando me ajustar. Talvez eu tenha me ajustado até demais nesse modo, né? Que durante muito tempo eu fui sempre migrando de trilho, né? Fazendo várias coisas e tal. E é bom por um lado, né? Por outro lado não, mas enfim, isso aí é uma coisa pra gente falar aí mais pra frente, tá? Eu acho que tem um lance de perfil também que é muito interessante de ser analisado, né? Cara, terminei a faculdade, mas eu não tenho a menor condição e organização ou emocional suficiente para lidar com uma turma no futuro, sabe? Eu acho que no meu caso era muito claro, assim, que eu não conseguiria, sabe? Ter uma organização, um nível de entrega, e me dá até certo medo hoje em dia, para te falar a verdade, pensar em encarar uma sala de aula, sabia? Mas como aluno ou como professor? Como professor, obviamente, como professor. Não, como aluno sempre, dentro ou fora de sala de aula. Eu te falar que até hoje essa experiência de dar aula não me é tão natural, sabe? Mas eu te falar que assim, é um negócio muito legal. Dar aula tem uma coisa muito de você ter o contato com as pessoas, extremamente gratificante, mas tem uma coisa, não do estar sempre atualizado, mas assim, de se apresentar e de falar sobre um assunto especificamente, que eu acho meio estranho. Uma formalidade ali, né? É uma formalidade, eu acho meio estranho você ser considerado aquele cara ali que sabe alguma coisa. Eu acho que eu nunca sei de nada. E cada vez tá piorando essa sensação, sabe? De que, nossa, eu realmente não sei nada e vai piorando essa sensação e, enfim. Mas a gente tem que lidar com ela de alguma maneira, sabe? Com total certeza. Esse é o lado emocional que eu tava querendo dizer. Acho que essa tensão diária, principalmente de estar lidando ali com 30 psiques diferentes, é uma loucura, cara. Apesar dessa dificuldade, que eu acho que sim deve existir, deve ser algo bem complexo, dar aula sempre também foi algo que me despertou curiosidade, né? Apesar de eu ter bastante certeza que eu queria trabalhar com projetos
projetos, eu nunca descartei esse lado um pouco acadêmico, tanto que eu cheguei a tentar o mestrado assim que eu formei, né, bem seguido. Também não estava preparada, como a Larissa até comentou, e não passei, mas hoje eu vejo que até foi a melhor coisa, porque naquele momento não faria sentido para minha vida. Mas não é algo que eu descarto, assim, para um futuro, porque eu acho que deve ser uma experiência complexa, mas também, de certa forma, gostosa, assim. Eu acho que estar nesse meio acadêmico, poder contribuir de alguma forma, eu acho que deve ser uma experiência boa. Eu sempre penso assim, não, eu estou professor e pô, a minha visão pedagógica, assim, é uma visão, assim, um pouco isso que o Adilson falou, né? A gente tá sempre em construção, sempre em renovação e as turmas mudam, né? Então, Aquiles, essa preocupação, né, de sei quantos psiquias, e elas mudam de tempo em tempo, não só cada uma delas, obviamente, mas assim, em conjunto, né? Gerações estão cada vez vindo de uma maneira muito diferente, assim, absorvendo informações de outras formas, e se a gente também não muda, fica tudo mais difícil, né? Então, assim, lecionar é um desafio de atualização. Esse sempre foi meu encantamento por isso. Por outro lado, também tem, né, os dilemas e os desafios das atualizações do mercado, né? Que vocês devem viver aí. Cada dia é um material novo, é um procedimento novo, um processo novo, uma forma nova de você abordar clientes e prospectar. Então, que também é uma loucura tão quanto a loucura de lecionar, né? Também é punk, assim, tocar e querer meter as caras assim como vocês estão fazendo, com trabalho profissional, é difícil também. A gente já conversou aqui um pouco desse planejamento, vocês pensarem em se tá no campo profissional, se tá no campo acadêmico, mas assim, eu queria saber um pouco assim, desse impacto pós-formado. O Aquiles e a Tainara com o escritório, como é que foi montar o escritório? Porque assim, a gente sempre fala aqui que a faculdade não ensina como é que você deve atuar e deve montar um escritório, né? Até porque às vezes não é o papel da faculdade, assim, mas tem coisas que extrapolam um pouco o ser arquiteto, né? Vocês são empreendedores também de alguma maneira, né? Como é que foi isso logo depois que vocês se formaram? Foi um desafio tremendo, tá? Vou começar com essa frase, porque, cara, detalhamento de serralheria não tem absolutamente nada a ver com contador, né? Essa distância pra gente foi muito difícil, né? E principalmente de tentar enxergar, porque a gente vem da faculdade, naturalmente, né? Como estudante, muito nutrido de referencial teórico, né? E abastecido realmente, assim. Sai muito feliz, né? Muito inquieto e muito entusiasmado. Porém, no nosso caso, lidar com a arquitetura como um negócio, rolou certo desencanto, sabe? No início. Foi broxante um pouco, né? É, a palavra certa seria essa. Porque são decisões diárias muito distintas, né? Um dia diferente do outro. Enfim, o custo operacional de um escritório, né? A gente tem que se atentar muito a isso, o custo operacional de projeto. Entender isso como um negócio talvez tenha sido a parte mais difícil. Entender também que tipo de escritório você quer ser, que linguagem você vai adotar, como é que é seu posicionamento de mercado, né? Enfim, você vai lidar bem ou mal com marketing, que é outra situação também contemporânea, muito relevante, né? E administrar isso tudo e tentar ter uma vida, né? Que eu acho que é o lance mais louco que tem, assim. Você tentar ter um horário, tentar, enfim, lidar bem com qualquer tipo de cliente, né? Enfim, interpretar com amor aí todas as demandas. É uma profissão que eu acho que ainda que a gente tem que explicar todos os dias, né? O que a gente faz. É um trabalho muito bonito, porém complexo, né? Eu acho que é bem isso. A gente sai da faculdade de arquiteto e quando a gente abre um escritório, a gente se depara com todos os desafios, que é, né, ser um arquiteto, mas a gente também descobre um outro mundo, né? Que é a gestão ali do negócio, que envolve precificação, que envolve burocracias, que envolve questões assim, que a gente às vezes nem para pensar que a gente vai precisar daquilo. Então, acho que assim, o maior desafio de tudo, eu acho que foi entender as questões mais da empresa, assim. Não que seja fácil ou que tenha sido fácil atuar, né, como arquiteto, os desafios da arquitetura em si, mas entender que emite uma nota fiscal, quando abrir o CNPJ, quando trabalhar como autônomo, se o valor que a gente estava cobrando estava certo, enfim, eu acho que essas questões que, obviamente, a gente nem escuta falar dentro da faculdade, acho que foram as questões mais desafiadoras, assim, e que mais tiraram o nosso sono, assim, eu acho que no início. E, obviamente, ligado a isso, né, aprender a lidar com o cliente, administrar ali uma rotina, entender como que a metodologia, ela tem que acontecer para funcionar bem, e como que a gente pode fazer o que a gente acredita em meio a isso tudo, né, como que o afeto, né, e tudo que a gente acredita para projeto vai acontecer dentro de tantas demandas e de tantas novidades, né. Então, assim, eu acho que não deixou de ser um desafio até hoje, segue sendo
um desafio, mas obviamente cada vez um pouco mais fácil, mas acho que de maior dificuldade mesmo. Agora, Larissa, como você está enfrentando o mestrado, né? O mestrado não te dá só a possibilidade de você, de repente, lecionar, mas também te dá a possibilidade de pesquisa, né? Como é que você visualiza isso estando no mestrado, assim? Você vê essa perspectiva se abrindo para você? Quando eu entrei no mestrado, a primeira coisa que o pessoal me perguntou é: vai emendar num doutorado? Eu virei e respondi: ó, daqui a 2 anos, depois da minha banca, você me liga e faz essa pergunta de novo. Porque realmente agora eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer depois. Então, eu acho que isso também veio muito de como eu formei. Porque quando eu formei, eu achava que eu tinha um plano. Aí, na hora que eu formei, eu descobri que eu não tinha um plano. Acabou que naquele momento foi exatamente a pergunta: e agora? Naquele desespero todo, ou eu ia para um mestrado, ou eu tentava concurso, ou eu saía distribuindo meu portfólio pela cidade, tentando entrar num escritório, ou eu ia virar uma arquiteta autônoma, começar a construir. E acabou que eu fiz as 4 opções, né? Entrei no concurso, fiz projeto sozinha, construí, entrei no mestrado, fiz tudo isso junto que tinha direito e tudo mais. E cada um eu fiz realmente acreditando que aquilo poderia me levar para algum lugar que daria certo. Então, o mestrado, eu sempre gostei muito de dar aula. Assim, eu já tive minhas experiências em outras áreas que foi dar aula para artes marciais. Também era uma coisa que eu nunca tinha previsto na minha vida. Só me jogaram e falaram assim: ó, tem uma turma de 30 alunos ali e alguém precisa dar aula para eles. Vai, Larissa. Então, eu fui pegando gosto por isso. Na faculdade também eu via que o pessoal não sabia mexer em programas de computadores, não sabia mexer em Revit, V-Ray, eu sabia. E o pessoal vinha: quer aula particular? Eu dou aula particular pra você, tudo bem. E nisso eu fui pegando gosto. Então, como chegou nesse momento, eu realmente nunca descartei a ideia de algum dia lecionar, entendeu? A pesquisa nunca me atraiu tanto assim, até porque hoje em dia a gente tá num momento muito difícil na pesquisa aqui no Brasil, as bolsas estão muito difíceis, até agora para quem tá no mestrado fica nessa insegurança: semestre que vem vai ter bolsa, se não vai ter bolsa. Cada vez que a gente liga o jornal, a gente coloca a mão na cabeça e fala assim: meu Deus, não corte minha bolsa, por favor, que eu consiga reembolsar o artigo que eu tô publicando. Então, realmente a pesquisa tá um campo muito inseguro nesse momento, e eu realmente entrei no mestrado querendo essa parte de lecionar. E até eu agora comecei meu estágio de docência, que é um pouco assustador. No meu caso, me colocaram numa turma do primeiro período, eu olho pra turma, tem 30 alunos e falo assim: ai meu Deus, e agora? O que eu faço aqui? Eu estou aqui, eu tenho que me virar, né? Mas aí eu tenho um professor, orientador, pra ir ajudando a acostumar, a sentir mais confortável nesse ambiente de sala de aula, entendeu? Já ficar mais confortável com as perguntas que os alunos vão fazendo. Então, realmente, eu tô indo por esse caminho. Lecionar é realmente uma coisa que eu pretendo fazer no futuro. Não sei se realmente eu vou sair do mestrado e conseguir uma vaga já lecionar, assim. Tem muita coisa que pode acontecer, igual realmente quando eu saí da faculdade eu fiz todas as oportunidades que eu podia fazer. Quando eu saí do mestrado também, mas eu acredito que algum dia eu vá lecionar realmente. Todas as falas aí entram um pouquinho nessa coisa da educação, né? Eu acho assim, o Aquiles também falou aí dessa coisa que é uma profissão que muita gente não conhece. A gente tá sempre trabalhando com educação no dia a dia, independente se tá em sala de aula ou não, né? Toda profissão sofre com isso também, essa questão do negócio, né? A profissão como negócio. Eu tenho uma cunhada que é médica, então a gente acha que a medicina, né, é uma das profissões mais tranquilas. Nossa, todo dia é um problema, é discussão com convênio, é não saber como trata o cliente, o pós-atendimento, é sempre um dilema de gerenciar a clínica, ter ou não ter clínica. Então acho que isso acontece em várias áreas, assim, essa questão do negócio, porque é uma questão mesmo da atualidade do nosso sistema econômico mesmo, não tem como a gente fugir disso, né? Mas falando da arquitetura em si, né, por ser uma profissão muito complexa, abrangente, a gente vai estar sempre lidando, acho que um pouquinho com esse fenômeno da educação. Tem algumas coisas também que eu acho que ajudam na nossa decisão, ajudam ou atrapalham, né, na nossa decisão, que é o ambiente local, assim. A Larissa, né, teve a sorte de ter uma faculdade que tem um mestrado aqui na mesma cidade. E eu fico imaginando também a Tainara e o Aquiles, né? Tem um ambiente também econômico que favorece ou não você montar um escritório de arquitetura do zero, né? Eu queria saber, assim, se isso também ajudou ou influenciou na decisão de vocês. Larissa, se você quiser começar. Sim, nossa, com certeza influenciou muito.
ter um lugar aqui perto que eu pudesse fazer o mestrado. Porque assim, até nesse momento que eu comecei a fazer o mestrado, já estava na pandemia, eu vejo muita gente entrando em faculdades muito longe, aproveitando que é IAD, mas sempre naquela questão de insegurança que quando o IAD acabar, quando o ensino remoto acabar, vai ter que voltar e vai ter que ir pro campus. E assim, muita gente assim, vendo o esquema, como vai fazer quando isso acontecer, porque realmente aproveitou esse período. Mas realmente ter uma faculdade aqui que me oferecia mestrado ajudou muito. Porque realmente, como eu sou recém-formada, não tinha o apoio financeiro para ir fazer um mestrado fora, outra faculdade, eu não tinha essa logística. Então, provavelmente, se não tivesse algo aqui, eu teria que primeiro trabalhar, unir uma base de dinheiro para conseguir fazer um planejamento para conseguir ir para fora, até como eu penso futuramente, depois de terminar o mestrado, e tentar fazer alguma pós-graduação estudando em outro local. Mas assim, se não tivesse aqui a faculdade do lado, nesse momento eu não estaria fazendo o mestrado. Não tem como, eu teria que realmente ter o dinheiro para fazer isso. E Aquiles e Tainara, a questão do ambiente econômico da cidade favoreceu, atrapalhou, foi um desafio? Como é que foi isso? Bom, não sei se eu posso falar pela Tainara, mas eu vou falar por mim nesse caso. Eu acho que pra gente foi muito claro que a gente, obviamente, né, tudo pode mudar amanhã, mas pra gente era muito claro que era importante ficar em Juiz de Fora temporariamente, né, que no caso é a cidade onde a gente trabalha, por muitos motivos, mas o principal era a rede de profissionais da área que a gente havia criado, assim, um laço afetivo muito grande, né, durante a faculdade e que também continuariam aqui. Então fazia sentido também por ser uma cidade que a gente já conhece, uma cidade que a gente já tem as nossas micro-relações aí estabelecidas, né? Obviamente isso não quer dizer absolutamente nada no que diz respeito a negócios, né? Por ser uma cidade pequena, quer dizer, uma cidade média, né? A gente enxergou possibilidade de crescimento ainda. E obviamente uma rede de apoio familiar, né? Que sempre apoiou e continua apoiando aí, né? Inclusive hoje ainda temos contas para pagar, assim, no sentido de eu roubei um pedaço da casa dos meus pais para fazer o escritório, né? Então acho que ainda faz muito sentido estarmos aqui. Eu acredito que vai continuar fazendo um tempo. Acaba que a gente tem que ficar encaixando na nossa cabeça, né, o que a gente pode fazer, limitações financeiras e até vontades, né? Porque às vezes você tem uma vontade de estudar um negócio que não tem na sua cidade, e aí você tem que saber se é viável, né? Como a Larissa comentou. Aí essas coisas acabam pesando na conta, no final das contas acaba pesando também, né? A gente ter uma rede de apoio aqui em Juiz de Fora foi muito importante pro inicinho, né, na abertura do escritório, porque até como a Larissa falou, se a gente não morasse, eu acho, ainda com os pais no momento que a gente abriu, se a gente não tivesse esse suporte lá no início, quando as incertezas eram enormes, talvez tivesse sido um pouco mais complicado. E aí, naquele momento ali, a gente pôde contar, né, com essa rede de apoio para ajudar a gente a se estruturar minimamente, pôde abrir o escritório num espaço físico próprio, que também já foi um alívio bem grande, né, no sentido de já não precisar abrir as portas com valor de aluguel, IPTU e etc. fixo, quando a gente não sabia nem se a gente ia ter cliente. Então, acho que sem dúvida estar na cidade que a gente trabalha, morar, né, ainda com nossos pais, no momento que a gente abriu o escritório, ter essa rede de apoio foi muito importante para que a gente conseguisse dormir um pouquinho mais tranquilo quando a incerteza era tudo que a gente tinha naquele momento. E aí, Rafa, você formou uma cidade que não era sua, né? Você teve que criar uma rede de contatos e, em termos econômicos, também eu imagino que não tenha sido fácil. Eu saí muito cedo de casa, né? Vim estudar numa cidade que não era minha, por uma questão mesmo de oportunidade, né? Universidade Federal foi a que eu passei e tal. Já fui trabalhando e fiz estágio, fui conhecendo, né, os arquitetos locais e tal. Mas logo depois eu me mudei pro Rio. Fui fazer mestrado no Rio. Depois depois voltei pro Rio de novo, então eu fiquei sempre nessa transição aqui, Rio, Juiz de Fora, e abandonei praticamente minha cidade. Então, assim, eu tive também um trabalho meio assim de networking, que eu acho que foi até relativamente fácil por eu ser um estrangeiro, assim, sabe? Então eu acho que às vezes até algumas pessoas locais têm um pouco mais de dificuldade com relação a isso, porque sempre é aquela coisa assim, você é filho de quem? Família de quem? Assim, coisa de cidade média, ainda mais cidade média mineira. Comigo, eu de cara já falava, não, eu não sou daqui e tal, aí já mudava o rumo da conversa, né? Eu acho que isso deve acontecer no Brasil todo, né? Nos interiores dos estados aí, um pouco dessa forma de criar network, né? Você então era da comunidade no Orkut, sou de fora de Juiz de Fora, é isso? Sou de fora de Juiz de Fora.
E aí eu fiquei sempre nesse triângulo, assim, né? Indo lá para as casas dos meus pais, no interior de São Paulo, Rio, Juiz de Fora. Fiquei sempre ali transitando aí nesse Rio, São Paulo, Minas. Então, isso foi interessante que eu fui de acordo com as oportunidades. Então, voltando a essa questão, eu nunca imaginei que eu iria lecionar. Isso foi uma oportunidade porque eu fui pro mestrado, e no mestrado, na segunda disciplina, a professora me colocou como professor tutor. Tive que dar aula para 50 alunos do fundão, assim, 40 graus, assim, cheio de alunos de outra cultura do que a minha, né? Então, cariocas e tal. E eu já tinha adquirido o sotaque mineiro. Foi meio que um trauma, mas foi super desafiador. Eu me empolguei com isso e quando eu acabei os créditos do mestrado, eu fiz o concurso para professor substituto na Federal. E aí passei, assim, nem imaginava e dei aula lá durante 2 anos. Aí depois eu fiquei um tempão sem dar aula. Voltei depois, quando se formou ali, né, uma outra faculdade, o pessoal que a gente se relacionava bem, e foi quando eu voltei. Eu fiquei, se não me engano, aí 9 anos sem dar aula, assim. Eu dei aula um período, fiquei 9 anos trabalhando e tal, e trabalhava no Rio, Juiz de Fora um pouquinho. E aí depois a academia me puxou de novo, assim, né? Por isso que eu falo, eu estou professor. Não sei se daqui a um tempo continuarei. Essa é mais ou menos a minha trajetória. A gente mudou totalmente o rumo da prosa aqui, né? Mas... Não, tá mais ou menos o que a gente tava falando. Queria trazer à tona a questão da pandemia, porque Larissa comentou que ela acabou de formar, veio a pandemia. Aquiles e Tainara, né, de 4 anos que eles estão formados, quase 2, né, estão dentro dessa pandemia. Grande parte da vida profissional de vocês, o pós-formado, foi com pandemia. Aí queria saber de vocês, como é que foi encarar isso, e eu imagino que as dificuldades tenham sido consideráveis, né? Foi bem desafiador mesmo, Adilson. Eu acho que, principalmente, porque eu e o Aquiles, a gente tem uma conduta muito afetiva, assim, no escritório. A gente optou e traçou um plano, né, de projetos pra gente, onde a afetividade, ela é um dos pontos principais, assim. O que isso significa? A proximidade com o cliente, ela é essencial. Tanto que a gente não trabalha, né, com projetos à distância, as nossas reuniões são sempre presenciais, a gente acompanha a obra do início ao fim, e ter isso, né, do dia pra noite cortado, assim, foi talvez um dos maiores desafios ali do início. Como que a gente traria esse nosso envolvimento com o projeto de forma remota? Eu acho que esse foi um desafio bem grande. E óbvio, né, também somado aí com os primeiros meses, que eu acho que foram os mais aterrorizantes, assim, no sentido de ninguém tá entendendo nada que tá acontecendo, ninguém sabe qual caminho seguir, como que as coisas vão funcionar. É aquele período de adaptação de uma forma geral, acho que não só na arquitetura, mas de todas as profissões. Mas ao longo do tempo a gente foi vendo que dava pra gente trabalhar também de forma remota quando precisava, né? Inclusive a gente ficou bastante tempo trabalhando. A pessoa que colabora com a gente lá no escritório, ela nem voltou pro físico, então a gente continua trabalhando à distância, a gente viu que funciona bem. Um dos pontos positivos aí que eu posso citar é que de fato tem toda essa questão, né, que as pessoas começaram a valorizar mais o lugar que elas estão e o mercado aqueceu muito e segue aquecido, não só no residencial, mas no comercial também. Então a gente sentiu uma crescente altíssima assim na demanda de projetos desde vamos dizer, 1 ano e meio assim para cá, uma crescente bem grande e que ainda tá só subindo assim. Então talvez esse tenha sido um ponto positivo, né, vamos dizer assim. Larissa, para você, eu imagino que deve ter sido aí uma oportunidade também de estudar remotamente, o que talvez não estivesse tanto nos seus planos. Como é que foi isso para você? Eu acho que se não fosse a pandemia, talvez o meu caminho tivesse sido diferente. Talvez eu realmente não estivesse aqui, agora, onde eu tô. Porque é o seguinte, quando eu formei, foi aquela coisa, parabéns, tô desempregada. E agora? Então, eu comecei naquela ânsia de conseguir um emprego, o que eu faço agora, pra onde eu vou, entendeu? Como eu disse, eu fiz um pouquinho de tudo, não fiz nada, peguei o diploma, foi realmente minha última aglomeração, foi minha colação de grau. Eu aglomerei na colação de grau e acabou, entramos na pandemia, então eu tive que parar, porque naquele momento eu tava assim, querendo pegar o meu portfólio e sair distribuindo pela cidade inteira, criando perfil no LinkedIn, tirando foto com uma camisa social pra colocar de perfil, pra ir atrás, achar um... De braço cruzado. É, exatamente, tá de braço cruzado até hoje aquela foto. Pra conseguir o emprego. E eu tava muito ansiosa nisso, eu tava muito focada, um pouquinho desesperada, um pouquinho com medo, um pouquinho, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço. E aí veio a pandemia e tudo fechou, parou.
e eu tive que parar, sabe? Eu realmente tive que parar, deixar meu portfólio de lado e falar, olha, o mundo parou, não tem nada que eu possa fazer, não é amanhã que vai aparecer uma proposta de emprego pra mim. Então, nisso que eu parei, eu não pude mais buscar. Aquela busca que eu tava até incansável, e as oportunidades começaram a surgir. Então mudou essa minha trajetória. Primeiro surgiu a oportunidade de fazer um concurso. Eu falei, não tô fazendo nada da minha vida porque eu não vou participar de um concurso. Fui participar de concurso. Surgiu a oportunidade de pegar obra. Fui pegando obra. Surgiu a oportunidade de entrar no mestrado. Entrei no mestrado. Surgiu a oportunidade de entrar no escritório. Entrei no escritório de arquitetura. Realmente a pandemia acho que fez esse caminho pra mim. Porque se não fosse, provavelmente eu estaria lá distribuindo o meu portfólio para cada escritório da cidade, entendeu? Procurando emprego e indo assim. Então talvez a minha trajetória teria sido muito diferente. A aula não ser presencial pesou um pouquinho porque eu falei assim, nossa, eu queria viver essa experiência do mestrado por inteiro. Eu queria estar lá. Próximo semestre eu já não tenho mais aula, só orientação. Vou perder essa oportunidade de experimentar o gostinho da sala de aula, tanto como estágio docente, quanto aluno presencial, é uma coisa que eu não vou poder viver. Até eu brinco, eu conheço os mestrandos, eu só conheço os mestrandos que estudaram comigo na faculdade. O resto dos mestrandos da minha turma eu não conheço. Faltou isso, faltou essa parte aí, mas estamos levando pela frente, esperando um pouquinho com medo que em qualquer momento tudo pode voltar, não estamos prontos para isso, mas também estamos ansiosos para isso. É essa questão, acho que a pandemia mudou muito a minha trajetória. Talvez eu estaria em outro lugar se não fosse a pandemia. Isso acontece com todo mundo, né? A gente aqui do Cash, curiosamente, a gente tem uma atividade que sempre foi remota, né, Rafa? Sim, e mesmo pra gente a pandemia mudou, inclusive a perspectiva que a gente tem do ArchiCast mesmo, assim. Talvez tenha até acelerado um pouco o processo, né, Rafa? Não sei como é que você vê isso, né? Aqui no Cash acelerou totalmente o processo. Eu tava comentando aqui em off que na minha vida profissional mudou muita coisa, né? Eu era sócio de um escritório, já não sou mais. Por uma questão mesmo da pandemia ter feito a gente repensar as práticas e tudo mais. Mas falando do Cash, né, acelerou, né, muita coisa, como a Tainara falou que acelerou também aí as demandas em determinados tipos de projeto, né, pra gente acelerou porque o mundo já é digital, né, mas a pandemia isso acentuou e que também, por outro lado, aumentou a concorrência, né, isso é uma coisa que a gente verificou, muita gente produzindo material, né, os primeiros meses de pandemia, um excesso de lives, né, e a gente nunca fez live, né, acho que fez uma ou duas lives, mas nosso foco sempre foi esse aqui, o formato mesmo do bate-papo, podcast, com a boa edição, né, pra você escutar trabalhando, né, caminhando e tal. A gente não tentou surfar a onda do hype, né, das lives. A gente tava na onda e o hype veio com a onda maior, pra gente ter que surfar, né? Não, vocês estavam já em pé na prancha há muito tempo, né? Isso que é muito legal. Ainda que agora o mercado esteja, quer dizer, eu tô falando como, né, uma visão de fora, às vezes até leiga, tá, gente? Se tem um mercado que saturou nessa temporada, foi o de podcast, né? Sim. Até alguns a gente até cansou, na verdade, né? Teve um excesso aí de uma vez só que, meu Deus, né? Mas acho que rolou um surto mesmo nesse momento de podcast, que eu acho que foi muito positivo, né? Que de alguma maneira mostrou que o cenário realmente está pungente, né? Efervescente. Mas o mais legal é que vocês estavam já surfando essa onda, né? Enfim, e acho que talvez tenha sido aí um momento bonito, né? Pra vocês, imagino. Foi, assim, eu concordo com a gente também consumiu uma série de outros, por exemplo, no meu caso, eu consumi uma série de outros programas que eu parei de consumir com a pandemia. Eu acho que deve ter acontecido também com parte da nossa audiência, muitos que nos escutavam antes, talvez, mas isso de surfar a onda desse conteúdo, por outro lado, tinha muita gente produzindo, né? Então, assim, meio que espalhou um pouco, assim, a audiência, acho que de vários programas. Consumo, né? O consumo, né? E mais isso que você falou, assim, a gente já tava há 3 anos fazendo direto, né? Então a gente tem 5 anos de programa, 2 em pandemia. O que aconteceu, de fato, foi que a gente, nesse tempo, passou a ser semanal, algumas marcas começaram a nos procurar, a coisa foi tomando um volume, eu acho que não pela nossa proatividade, mas muito pelo ambiente mesmo, né? Eu acho que isso aconteceu em todas as áreas, né? O nosso que é um nicho do nicho, né? Podcast é um nicho, agora podcast de arquitetura é o nicho do nicho, né? Imagino com quem trabalha com mais visibilidade, com um público mais abrangente, né? Muita coisa mudou, assim. Esse paralelo com o surf é muito bom, porque, assim, a gente pode considerar que a gente estava surfando numa onda e chegou um tsunami, aquela coisa, ou a gente toma um caixote do tsunami ou a gente tenta surfar essa onda. Então a gente tentou surfar e não que a gente agora é super entendido, super bem posicionado, mas é aquela coisa da oportunidade, né? Então a gente tentou seguir com o que a gente estava fazendo, ao mesmo tempo
tentando se aproveitar das oportunidades que as pessoas estavam mais online, de repente conversar com pessoas que a gente não conseguia conversar em uma outra situação. Então isso foi interessante pra gente também, e a gente se equilibrou também na questão também do psicológico, né? Porque vocês devem ter também rolado um estresse por conta do trabalho, ficar muito tempo em casa e ter muita incerteza do futuro. Então a gente tentou lidar com essa questão emocional também, que acaba afetando todo mundo, né? Acabou afetando todo mundo. Foi punk, todo mundo. Não, e Rafa com filho em casa, fazendo podcast com o filho. Eu ia falar isso agora. Não, pode ser que ninguém entenda, mas vocês são o Kelly Slater dos podcasts de arquitetura. Quem dera. Quem dera. Antes Kelly Slater que Gabriel Medina, né? Então eu mandei bem na referência, né? Mandei bem. Mandou bem. Agora vem a clássica pergunta que a gente sempre faz aqui pros convidados, né? É olhar pro passado e se enxergar numa situação diferente, assim. Vocês hoje, tendo uma experiência profissional e acadêmica que vocês têm, vocês fariam algo de diferente do que vocês fizeram até aqui, com essa experiência que vocês têm hoje? Eu acho que o que eu faria de diferente é no sentido de sugar mais as oportunidades que eu tinha, os profissionais incríveis ali que a gente tinha ao lado, e sugar todo o possível, assim, de conteúdo, de experiências. Eu sinto que muitas vezes eu tive oportunidades muito boas ali na palma da minha mão, seja num bate-papo, numa pergunta super simples, mas que ia agregar muito na minha vida, e eu deixei passar algumas dessas oportunidades. Então eu acho que hoje eu tentaria tirar o máximo de proveito de cada pessoinha assim que passou na minha vida durante todo esse período de faculdade, e também acho que eu tentaria diversificar um pouco mais as experiências que eu tive. Apesar de eu ter feito estágio durante a faculdade inteira, os 2 escritórios que eu fiquei eram escritórios muito parecidos, com o mesmo porte, mesmo estilo de trabalho, mesmo nicho, e obviamente foi incrível, mas também me fez ficar um pouquinho na zona de conforto ali durante muito tempo. E eu acho que a faculdade é pra gente ter experiências boas e ruins, pra gente descobrir o que a gente quer, o que a gente não quer, e quando a gente não passeia aí nessas possibilidades, a gente acaba ficando um pouco restrito. Então acho que é isso, assim, tentar tirar mais proveito, aprender um pouco mais em algumas situações e passear mais, ser um pouco mais ousada aí nas experiências que eu tive. Larissa, e pra você? Eu realmente, várias vezes eu parei em alguns momentos e falei, nossa, eu deveria ter feito isso diferente. Tentei entrar no mestrado, falei assim, olha isso, agora eu não vou conseguir entrar no mestrado porque eu não fiz um currículo acadêmico muito bom, deveria ter feito. Só que aí na hora que eu entrei, falei assim, tava bom o currículo que eu fiz, não precisava desse estresse. Realmente o que eu penso muito é que talvez eu teria feito as coisas com mais calma. Porque no meu caso foi que eu fui nas oportunidades demais, até muito. Então eu me sobrecarreguei. Eu olho assim agora e falo, talvez eu poderia ter feito tudo o que eu fiz, só que com mais calma. E ao mesmo tempo eu ainda tô muito cedo pra saber o que faltou, porque 2 anos de formado não é nada. Passou muito rápido, 2 anos de formado. Às vezes eu falo assim, nossa, eu ainda sou recém-formada. Aí eu olho assim, não, mas já faz 2 anos, acho que já não dá mais pra encaixar no recém-formado aí. 2 anos já é muita coisa, ao mesmo tempo não é nada. Eu olho muito e vejo às vezes a falta de ter trabalhado em um escritório grande, que essa é uma dinâmica que eu não peguei. Os escritórios que eu trabalhei sempre também muito pequeno, 3 arquitetos aí, sempre nessa margem. Faltou esse trabalho de equipe, essa experiência de um escritório grande. Mas eu só tenho 2 anos de formado, então isso aí eu também posso deixar aí pro futuro, igual o que faltou no acadêmico, em pesquisa, na faculdade. Agora eu tô recuperando no mestrado, quem sabe o próximo passo não é um escritório grande. Legal. Aquiles, sua vez. Eu vou na linha da Larissa também. Eu acho que eu deveria ter tido mais experiências em escritórios grandes. Eu acho que eu me forçaria, ainda que não me identificasse, né, momentaneamente com o trabalho, enfim, eu queria ter participado de escritórios maiores para compreender um pouco melhor essa logística, enfim, e analisar realmente mais criticamente o trabalho de uma empresa realmente maior, assim, porque administrar uma pequena já é uma loucura, uma grande, então deve ser ainda mais, né? E eu também teria estudado outras áreas do conhecimento. Acho que, às vezes eu paro para pensar
pensar que eu fiquei muitos anos estudando arquitetura construída, sabe? Le Corbusier, Angelo Bucci, aí, enfim, sabe? Passeando muito nas obras e experienciando pouco. Talvez eu tivesse estudado outras áreas do conhecimento, sabe? Mas acho que isso também faz parte do poderia ter sido, né? E eu não gosto muito do poderia ter sido, não. E talvez viajado também. Daria um jeito de ter saído do país na época para conhecer umas coisas fora, porque agora a gente não sabe quando vai ser possível, né? Mas lembrando que vocês têm pouco tempo de formado, então dá pra fazer isso mais pra frente também. Não, sim, isso é ansiedade que chama disso. Isso é tratado com terapia. Você, Adilson, o que você faria diferente? Cara, não sei. Eu acho que até fazia muito isso no passado, mas hoje eu não faço isso muito, não. Tentar ver em retrospecto o que eu poderia fazer. Acho que o que o Aquiles, a Tainara e a Larissa falaram, concordo em gênero e grau. Um pouco aproveitar mais a faculdade, ter mais contato com os professores, tentar absorver mais o que eu estava vivenciando ali, mas não é necessariamente um arrependimento não ter feito isso, sabe? Fico muito pensando assim, cara, o que eu sou hoje são todas as experiências aqui e tá ótimo, assim. Não é que tá ótimo, eu não quero fazer isso mais. Tô satisfeito, mas de alguma forma nunca quieto, parado. Eu imagino que, por exemplo, essa experiência de trabalhar num escritório grande é um negócio que também me cresce aos olhos. Eu acho bem bacana você ter experiência com outras pessoas também. A pandemia atrapalha um pouco isso. E sei lá, não tem muito o que falar, assim. Eu acho que o futuro que eu penso aqui pra mim ainda é muito incerto pra eu dar algumas certezas. Agora você, Rafa, com esse pepino aí, fala aí. O que eu faria diferente? Deixa eu pensar. Acho que eu não faria arquitetura. Tô brincando, sacanagem. Aí muda tudo, né? Primeiro, eu daria tudo pra estar no lugar que vocês estão hoje aí, com 2, 3, 4 anos de formado. Foi uma época pra mim de muitas decisões que eu tive que tomar e algumas delas eu deveria ter sido um pouco mais insistente, sabe? Então eu transitei muito entre lugares e tipos de trabalho, que foi bom, muito bom, me deu assim um bom repertório, mas eu teria insistido, teria sido um pouquinho mais resiliente em alguns momentos. Mas aí acho que a maturidade vai fazendo com que a gente se torne um pouco mais e espero ser mais daqui pra frente, né? Mas eu acho que seria alguma coisa desse tipo. Bom, uma última pergunta aqui pra gente fechar. Que conselhos vocês dariam pros estudantes que ainda vão se formar? Bom, eu acho que o conselho que eu teria dado pra mim mesma era não me desesperar igual eu me desesperei. Porque realmente, sim, estou desempregada? Estou. Mas muita calma, que as oportunidades aparecem no momento que você menos espera. Por exemplo, um convite para participar do Arcast. Eu não estava esperando isso no meu dia de hoje. Então, as oportunidades vão estar onde realmente você não está procurando e não necessita desesperar. Vai com calma, que vai aparecendo. E também não tenha medo de partir para uma nova experiência, que é totalmente contrário do que o Rafael acabou de falar, né? Porque ele falou para persistir. Eu tô falando porque, no meu caso, eu sou muito apegada às coisas e eu tenho medo de largar aquilo e ir para outro lugar. Olha, vai, tenta uma coisa nova, não fica tão apegada. Você não precisa resolver a sua vida nos 2 primeiros meses de formada, nem nos 2 anos de formada. Eu espero, não sei, não me pressionar pelos primeiros 4 anos de formada aí também para resolver minha vida. Cara, eu não vejo maneira fácil de dizer isso, mas é o que eu gostaria de ter escutado. Para arquitetos, né, que estão realmente buscando aí abrir um escritório, que é a minha área de atuação hoje, eu acho que eu posso falar sobre isso, busque ser menos artistão. A faculdade, de alguma maneira, cria na sua cabeça a ideia de que você é um artistão. E não que você não seja, mas tem tanta coisa antes de ser um artistão. Eu acho que é mais isso, trabalhar com a realidade, sabe? Ensaiar a possibilidade de lidar com pessoas, que eu acho que é o maior desafio da profissão hoje. E a gente brinca aqui dentro do escritório que hoje, graças a Deus, a gente só entra em projetos se for para virar amigo do cliente, sabe? Porque essa é uma coisa que a gente não foi treinado, a gente não estava habituado, que é trabalhar com dinheiro dos outros, desejos que não são nossos, anseios que não são nossos, né? Que passam a ser por uma interpretação nossa, né? Do trabalho. Então, acho que é muito isso, de lidar melhor com o seu próprio ego e principalmente ser mais humilde mesmo, sabe? Com relação a seus desejos, sabe? Porque o projeto, afinal de contas, representa um olhar seu, né? Para com o mundo, mas ele é para uma outra pessoa que tá pagando por isso, né? Eu acho que se me cabe algum conselho, ele é bem vinculado ao que eu talvez teria feito diferente, né? Então, eu diria para quem ainda tá na faculdade, aproveitar todas as oportunidades, experimentar tudo que puder e viver a maior parte de experiências que forem possíveis, assim, conversar o máximo que der com os professores, com os profissionais dos estágios, enfim, todo mundo que cruzar o caminho, porque não que as portas se fechem depois que a gente
forma, mas muda muito, né? Porque ali no ambiente da academia tá tudo muito aberto, todo mundo compartilhando e trocando, e infelizmente quando a gente se forma, essa conduta muda um pouco. Então, acho que a minha dica é um pouco vinculada ao que eu talvez teria feito diferente, que é de experimentar e viver o máximo possível tudo que aparecer de oportunidade. Bom, antes da gente terminar a nossa conversa aqui, a gente vai sempre para as rodadas de dicas. Então vou começar a rodada com você, Aquiles. Sua dica tá aí? Tá em mãos aqui. Eu vou falar de 2 livros que não são de arquitetura, mas que são geniais, assim, eu acho que são de autores bem desconhecidos aí, pelo menos assim, pra maioria. O primeiro é um grande cara que eu acho que a gente fala pouco, que é o Lourenço Mutarelli, que é um grande quadrinista, mas ele é lado B total aí. Qualquer obra dele é uma maravilha, mas eu teria que citar o livro O Cheiro do Ralo, que teve um filme maravilhoso também, interpretado pelo Selton Mello como protagonista aí uns anos atrás, mas que caiu no esquecimento, eu não sei porquê nem como. Então, o Lourenço Mutarelli seria minha primeira dica, todo mundo precisava ler isso. E o outro é um livro do Júlio Bernardo, que é um cronista gastronômico. Depois que eu me formei, eu me permiti me aventurar em universos diferentes, sabe? Que eu sempre tive interesse e que acabam, de alguma maneira, nutrindo meu trabalho hoje em dia. E o Júlio é um deles, assim, é um autor super ácido, controverso, difícil até de ler, mas em específico esse livro chama Edifício Tristeza, sobre crônicas etílicas em São Paulo. Muito bom. Tainara, tá com a sua aí? Bem, a minha dica é uma série até bem conhecida, mas eu acredito que vale a pena citar de qualquer forma para quem não tem ouvido falar dela, que é The Handmaid's Tale, que em português é O Conto da Aia. E ela é uma série distópica que basicamente mostra um mundo onde a igreja ela dá um golpe, né, derruba o governo dos Estados Unidos e instaura um regime teocrático e totalitário. E nesse regime, basicamente, as mulheres elas são as principais vítimas por conta de uma catástrofe nuclear, enfim, e basicamente uma grande maioria da população se tornou estéril. E aí essas mulheres, elas são divididas em funções, assim, e elas têm um único objetivo, que é procriar para as famílias do alto calão. Então é uma série que acaba tratando temáticas sociais, assim, ela tem abordagens que são extremamente atuais, e eu acho que sempre, cada episódio, assim, gera uma reflexão, às vezes pesada, mas uma reflexão boa sobre o mundo que a gente tá vivendo. Então acho que vale assistir. Larissa, sua vez. Então, eu vou fazer minha orientadora feliz. Vou deixar ela orgulhosa agora. Vou dar a dica de um livro que tem a ver com o tema da minha pesquisa de mestrado, da minha dissertação. Esse livro não é de arquitetura, mas é um tema fora da arquitetura que nós estamos trazendo para essa área urbana, que é Isto é Design de Serviço. E isto é design de serviço na prática. Design de serviço é realmente uma metodologia que é aplicada em vários campos de conhecimento. Fora do Brasil, eles já estão aplicando esse campo de conhecimento no planejamento urbano, na arquitetura e tudo mais. Só que aqui no Brasil ainda estamos começando a caminhar nessa área. Então fica a minha dica aí, que é um ótimo livro. É o que eu estava lendo. Quando vocês me mandaram mensagem, eu falei, é isso mesmo que vai ser. Muito bom. Rafa, sua dica. Confesso que não estive preparado aqui pra dica, mas a fala de vocês final aí sobre fazer, experimentar coisas diferentes, eu lembrei de uma frase que a gente postou essa semana no Instagram, do Sérgio Vaz, né, que é um poeta aí, fundador da Cooperifa, que ele fala assim, né, uma frase não, minto, né, é um poema. Se você faz tudo sempre igual, é seguro que nunca se perca, mas é possível que nunca se ache. Então o Sérgio Vaz é um cara fantástico, então eu vou dar a dica do livro dele, muito bacana, que é Flores de Alvenaria. Reúne aí uns poemas, algumas prosas, capta bem a essência, assim, da cultura da periferia e tal. Ele é uma referência quando esse é o assunto, né? Inclusive a série, né, A Cidade no Brasil, né, a série da Isa Grispum, baseada no livro do Antônio Risério, ele dá depoimento em quase todos os episódios, né? A fala dele é sempre muito interessante, assim, sobre o que é a periferia, sobre o que é esse planeta da desigualdade, assim. É um cara fantástico. Eu admiro pra caramba o trabalho dele. Sérgio Vaz, Flores de Alvenaria. Muito bom. Bom, a minha dica vai ser mais simplesinha. Uns meses pra cá, eu tô assistindo muito no YouTube umas sketches do Saturday Night Live, que é aquele programa de humor americano. E aí tem uma sketch específica que é uma besteira, mas eu rio de gargalhar, que é uma sketch do Garth and Cat. Imagina que são 2 cantores, só que eles inventam a música na hora. É uma dupla, né? O cara inventa a música e a
mulher fica seguindo ele, seguindo a fala. E, cara, é uma besteira, assim, eu falando que parece que é nada, né? Mas só você assistindo pra você saber que é muito engraçado. Eles dão pala no meio da frase, porque eles não conseguem segurar. É muito divertido. A gente vai deixar o link no post. Então fica a minha dica aí, as sketches do Saturday Night Live do Garth and Cat. Pessoal, queria agradecer vocês por estarem presentes aqui para falar com a gente. Agradecer primeiro a Tainara, ao Aquiles, obrigado pela presença aqui. Voltem mais vezes para conversar com a gente. Nós que agradecemos, poxa. Prazer enorme, ficamos extremamente felizes com o convite. A gente acompanha vocês aí desde o início. É um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Pô, foi uma honra. Espero poder voltar de fato. É sempre um prazer conversar com vocês, queridos. Afinal de contas, são muitos anos aí de convivência, né? Verdade, obrigado. Larissa, obrigado pela sua presença aqui, por compartilhar com a gente suas questões pessoais, suas inquietudes aí com o mestrado. Muito obrigada, é muito bom vocês terem me chamado, fiquei muito feliz mesmo. Sempre que precisar, estou às ordens. Rafa, mais um. Mais um, muito bom, valeu galera, muito bom falar com vocês de algum tempo. Larissa, né? Larissa, pra quem não sabe, é professora de karatê. Né? Teta devia, né? Obrigado, gente. Muito legal aqui falar com vocês. Gente, queria aproveitar para parabenizar vocês aí pelo trabalho incrível que vocês têm feito. Sei que não é nada fácil manter aí esse padrão, né, de sempre estar em busca de novos temas, novos convidados, gravar, editar, em meio aí ao trabalho de todos vocês. E eu acho que vocês colaboram e ajudam a enriquecer muito aí o cenário, trazer informação. Muito parabéns aí pelo cast, que eu tenho certeza que vai continuar sendo muito sucesso. Obrigado mesmo, de verdade. Bom, depois dessa a gente termina envergonhado, mas temos que terminar por aqui, avisando que a gente tem mais um episódio na próxima segunda e a gente se fala. Até mais.